Então, primeiramente, boa noite a todos. Estamos iniciando nossa nona e penúltima aula de Informática Avançada 1. Antes de começarmos o nosso conteúdo, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a frequência de vocês, ó. Eu tenho a Ana Paula está devendo 3 atividades, eu não estou contando com hoje. O Brenner está devendo 2, hoje vai ser a terceira. A Bruna está devendo 1. A Graziele 1. O Iverson, ele perdeu todos os contatos lá. Ele me pediu os links, eu vou estar mandando para ele. Então ele vai estar fazendo. A Joelma, o Cássio está devendo atividade de quarta-feira. Maria Antônia, as Marias Vitórias, a Marlene, Priscila e Sabrina, devendo atividade 8. Então, esse aqui é o número de atividades feitas. Então, segunda-feira, eu já preciso estar fechando essas notas. Na verdade, amanhã eu já tinha que ter uma noção de como estaria a atividade de vocês, no máximo segunda-feira. Alguém aí que está na aula está devendo atividade? A Kátia não está, a Beatriz também não está, a Amanda não está. Deixa eu ver quem mais que está na aula, deixa eu ver aqui. Não consigo ver quem mais está no chat, deixa eu ver aqui. A Isamara é uma das primeiras a entregar. Jeane tá ok. Engraçado, não tem como dar bronca aqui, todo mundo aqui tá em dia. Então, boa noite para vocês, pessoal, tudo bem? Pessoal? Boa noite, tudo bem? Sim. Então, eu vou estar começando a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre vírus. Alguém aí já aconteceu alguma coisa que algum vírus infectou algum sistema de vocês, computador, televisão? Já aconteceu? Pessoal, Comigo não, professor. com ninguém ainda, né? Só um minutinho só. Então, pessoal, primeira coisa, vamos saber o que é uma definição de vírus. Ele é um software malicioso que é desenvolvido para programadores geralmente inescrupulosos. Tal como um vírus biológico, o programa infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática. Então, esse, a princípio, é o conceito e a sua definição. Aí, pessoal, o que o vírus pode criar? Primeiro, ele vai fazer ameaça, ou seja, vai criar atitudes potencialmente duvidosas que pode danificar, desabilitar ou até destruir um recurso do computador. A maioria das vezes, isso pode acontecer quando há vulnerabilidade no seu sistema. Nós já falamos isso nas aulas anteriores. O Windows pirata, ele não tem atualização. Se ele não tem atualização, ele se torna o quê? Vulnerável. Ou seja, ele não tem as vacinas e não tem as atualizações de sistemas aonde você pode utilizar por ter ou por estar usando um sistema não original. Vamos falar o português claro, pirata. Então, essa vulnerabilidade é uma fraqueza de um bem, ou seja, não tem atualização, ele
características de modificação e de captação que pode ser algo em bens, ativo, recursos intangíveis da informática. Ou seja, se você usa um sistema pirata, você corre o risco de acontecer tudo isso por não ter atualização no seu sistema. Aí, pessoal, quando eu não tenho atualização de sistema, ele vai ocorrer o quê? Riscos. A probabilidade de ocorrer uma ameaça em particular, a probabilidade de que uma ameaça explore determinada vulnerabilidade do recurso. Hoje, as pessoas não querem muito descobrir informações do computador por descobrir. Ele quer algo grande, ele quer algo importante, senhas, códigos, tudo que pode facilitar no uso de um sistema. Aí o que acontece? Quando eu coloco ativo, são os bens. Quando eles tentam invadir o computador, celular, notebook, primeiro, atrás de dados, dados de cartão de crédito, plano de marca, código-fonte do computador, serviço de website, acesso à internet para poder mandar informações para outras pessoas, descobrir logins, conseguir fazer transações financeiras e também mandar e-mails. Por exemplo, hoje eu recebi vários e-mails falando que gente fez para mim Pix. Só que eu não conheço. Então esse é um vírus que estão tentando me mandar. Alguma dúvida, pessoal? Não. Nossa, que coisa, vocês estão hoje, vocês estão tão assim, Parece que não tem ninguém na aula. tá todo mundo na ressaca, todo mundo na preguiça. Gente, hoje é a penúltima aula. Gente, ou tem gente que tem pessoas que eu acho que não são vocês, mas tem gente que conecta numa aula e deixa como se tivesse gravado e deixa a aula rolar, mas não está na aula. Espero que não seja com vocês. Então, pessoal, os vírus, como eu falei inicialmente, eles são programados principalmente para criar danos, apagando dados, capturando informações, alterando seus códigos de funcionamento. Aí, pessoal, cada tipo de vírus, ele tem uma função. Agorinha eu vou mostrar um vídeo sobre eles. Nós temos o War. Ele é um dos piores vírus que tem. A função dele é de espalhar o máximo possível, ou seja, se propagando, criando cópias de si mesmo. Aí nós temos o Trojan, o cavalo de Troia. Aí nesse caso, ele pega o vírus, ele é um vírus, onde ele há um acesso a outras pessoas. Seria o que? Uma conexão remota, aonde ele permite enviar comandos para outro computador, aonde ele pode baixar, instalar programas e também com uma maior facilidade de roubar dados bancários, senhas de compra, essas coisas. Então, vocês vão ver que cada tipo de vírus ele tem um problema, algum malefício. Nós temos o spyware, ele é utilizado para espionar a atividade de um computador, afetando e capturando informações. Geralmente ele é utilizado em programas free ou shareware. Qual que é a diferença entre free e shareware? Quem sabe me falar? Adriana, você está na aula? Ô, professor. Kátia, você está na aula? Olha a chamada. Beatriz, está na aula? Sim. Deixa eu ver aqui.
Chayane, está na aula? Sim. Isamara? Opa! Jeane, está na aula? Sim. Thalita, está na aula? Tá vendo como é que eu pego gente no ar? A minha mãe está na aula, só que ela acabou de ir no banheiro. Já tá voltando já. Quem é a sua mãe? A Kátia Joaquina? Ah, tá bom, tá perdoada. E quem falou isso? Ah, Boa Amanda. noite, professor. Boa noite, Isis. Tudo bem? Tudo. A internet tá nojenta hoje. Ah, tá bom então. Então, pessoal, a diferença entre um programa free e um shareware é que o free, você instala ele não pede código, ele funciona por um bom período. E o shareware é aqueles programinha que quando você baixa, ele funciona no máximo em 30 dias. Depois ele expira, só funciona se você comprar a licença. Então, licença. Aí, pessoal, nós temos um antivírus, um vírus, que ele é complicado, que é o Keylogger. Ele captura todas as suas teclas que você digita. Então, se você digitar A, ele copia. B, ou seja, tudo que você digita de senha, ele faz a captura de imagem, de código de vocês. Ou seja, o vírus não vai em si afetar programas. Ele vai copiar tudo que você digita. Aí nós temos o hijacker, né? Que ele sequestra navegadores de internet, alterando páginas. Aí muitas vezes é aquela página que você abre uma página e abre outra totalmente diferente, alterando a barra de ferramentas, criando pop-ups. O que é pop-ups? Aquelas pagininhas, aquelas telinhas indesejadas. Aí nós temos o Hotkit, onde tem várias finalidades: roubar a senha, controlar o computador, a distância, entre outros. Detectar problemas, camuflar os programas e depois afetar os seus sistemas. Então vocês repararam, pessoal, que todos eles faz algo diferente. E por isso que cada um tem um nome. Aí, nós temos alguns tipos de antivírus. Esses antivírus, AVG, Avast, Norton, Kaspersky, McAfee, são tipos de antivírus mais utilizados no momento. Só que todos eles funcionam por um período de graça. Agora tem alguns antivírus que a gente consegue bular e ele fazer atualização constante. Aonde eu destaco AVG, Avast, Norton. E temos aqueles antivírus que você tenta atualizar, pô, ele pirata, mas ele não funciona de jeito nenhum, que é o Kaspersky e o McAfee. Agora, eu particularmente, o Kaspersky é o melhor que todos. E um outro problema que acontece muito, que a maioria das pessoas não fazem isso, é deixar o firewall desativado. Se você deixa o firewall desativado, ele vai permitir que outros programas, outras partes de internet consigam invadir o seu computador. Por isso que sempre é bom você ter um firewall ativado e atualizado constantemente, para evitar que programas, dados invadam o seu sistema. Até aí, tudo bem, pessoal? Pessoal? Tudo. Ok. Aí nós temos uma política que tem que fazer constantemente, que já falamos na aula passada, é os backups. Para quê? Uma cópia de segurança que se acontecer
de pegar um vírus, você não vai ser prejudicado com o seu sistema. Aí nós temos backup. Uma coisa que acontece muito: choque de disco por causa da energia, o vírus, defeito, uma queda. Então, sempre é bom ter um HD externo e sempre estar atualizando, para não correr risco de quando você perder alguma coisa, você ficar com prejuízo. Aí nós temos vários tipos de cópias. As cópias incrementais, que ele atualiza de acordo com o último backup, e as cópias completas, que ele o quê? Ele sobrepõe aqueles programas que você tinha. Então, ele atualiza ele. Então, esse é um ponto que é utilizado. Aí nós temos a organização de pastas e arquivos, separar arquivos por aplicativo, no caso ali, se for uma empresa, cliente, fornecedores e assim por diante. Aí, como eu falei para vocês, eu, por exemplo, eu tenho um HD externo que eu faço backup. Então, quando você tem um backup, você salvar ele num lugar, colocar ele num lugar tranquilo, que não tenha umidade, mofo, sempre um lugar mais fresco e não tendo altas temperaturas, porque quando você precisar, ele não está danificado. Aí nós temos, quando você vai fazer um backup, né, definir os grupos de arquivos e fazer a sua rotina. Eu, por exemplo, faço backup de 15 em 15 dias. E uma coisa muito que vocês devem fazer, cuidado com sites indesejados. Toda vez que você logar num programa, você clicar em sair, para o seu computador ficar logado. Criar senhas difíceis, mudar de 30 em 30 dias, 60 em 90 dias, sempre atualizar o seu navegador de internet, cuidado em baixar algum programa, cuidado com os links de programas que vocês recebem, e-mails falsos, sempre atualizar o antivírus, atualizar o sistema e, por fim, fazer o backup. Então, pessoal, deixa eu abrir aqui. Atualmente, nós temos alguns antivírus melhor. Nós temos o McAfee, que ele... Lembrando, pessoal, que essa licença é anual, tá bom? Então, o McAfee consta licença de um ano, R$ 69,00. Aí tem esse outro aqui, de 180. Lembrando que na verdade os dois isso aqui tá para 10 o quê? 10 dispositivos. Esse aqui para um dispositivo, ou seja, só para um computador. Esse aqui para vários computadores, até 10. Então é R$ 70,00 para um e 180 para 10. Só que eu, particularmente, eu não uso esse. Eu uso esse aqui, o Kaspersky, que ele tem o Premium e o antivírus Standard. Olha, quem já teve aula comigo, que eu falei sobre antivírus, vai ver que caiu o valor. Quer ver o McAfee? Quer ver? Vou clicar aqui no McAfee aqui. Kaspersky. Tem alguém aí, pessoal? Tem. Ok. Então, pessoal, o Kaspersky é o que eu mais uso. Se você baixar ele funciona durante 30 dias. Aí, hoje, os melhores
é o Kaspersky Plus, ou Premium. Então, o que acontece? Ó, o Kaspersky Plus, para 3 computadores, R$ 55,90 no primeiro ano. Para um só, 44. Aí nós temos o Standard. Também R$ 55,90. Só que esse aqui é para 5. Ou seja, tanto que... Ah, mas como assim para 5? Ah, eu posso pôr no meu computador, eu posso pôr no meu notebook, posso pôr no meu celular e assim por diante. Então, são os antivírus mais utilizados. Aí aqui, pessoal, quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse aqui, ó. Você está escutando barulho? Tava escutando, pessoal? A voz do senhor, tô? Mas do computador, não. Não. Peraí, então. Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Eu vou pôr aqui um pouquinho, vocês vão fazer um barulho. Tá escutando barulho? Não. Não? Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, peraí. E agora? Agora sim. Beleza, então eu vou pôr tela cheia. Vou diminuir um pouquinho porque está muito alto. Vou apertar agora. Se tiver não saindo som, vocês falam não está saindo, tá bom? Tá saindo som? Pessoal? Tá. Os primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador.
Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado. Então, pessoal, esses são os tipos de vírus mais tradicionais atualmente. Então, alguns devem ter visto já alguns nomes, alguns ainda não. Algum de vocês já teve computador infectado por vírus? Você não sabe tanto que dá prejuízo quando você tem um computador infectado.
perde muito dados, documentos, fotos, vídeos. Então é muito complexo. Então, pessoal, basicamente a nossa aula de hoje é essa parte bem mais tranquila, falando sobre os vírus. Alguém tem alguma coisa para complementar, para completar? Pessoal, alguém aqui está com atividade em aberto? É o seguinte, pessoal, até eu postei o Brenner, está viajando e disse que quando puder vai fazer atividade. Pessoal, é complicado, não pode. Aqui, ó, aqui hoje já é a aula do dia 30 do 6, 20, 23, ou seja, ó, já é a penúltima aula. Aqui eu já vou até um pouquinho já, 3 do 7, 20, 23, ou seja, é a última aula. Na aula do dia 3, não vai ter atividade para casa. A participação de vocês que vai valer 100% da frequência. Então, eu preciso que vocês não faltem na aula de segunda. Aqui, então, não vai ter... Aqui durante a aula, eu já vou saber quem é que veio, quem é que não veio. Só que acontece, poucos alunos alcançaram até agora 80% de atividades. A Thalita já alcançou 80%, Chayane 80%, Natalia 80%, Lohane 80%, Josefa, Isis, Isamara, Gilvan, Jeane, Daniel, Beatriz, Andressa, Ana Cláudia, Amanda, Aleciene e Adriana. Esses alunos que eu falei o nome, essas alunas, esses alunos, já alcançou a frequência de 80%, ou seja, fez 8 das 10 aulas. Então, aí depende da nota. Então, pessoal, eu preciso que coloquem quem está devendo. Poucos alunos estão devendo atividade, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alunos devem atividade. Mas dos 13, apenas 2, 3 alunos estão devendo mais de 2 atividades. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não estou devendo atividade mais não, professor. Kátia. Deixa eu ver se é a Kátia. Tá, Kátia. Kátia. Tô não, eu fiz agora à noite, mandei lá no grupo. A de hoje. Só de hoje, eu tô falando atrasada. Não, tá em dia, tá em dia. Então, pessoal, não vamos deixar não, porque segunda-feira eu quero deixar tudo bonitinho, já fechar. Eu quero ver a possibilidade, que hoje eu pus no grupo hoje, quem tem os cursos anteriores, a partir de hoje já pode solicitar o certificado. E eu quero ver se esse certificado que termina na segunda, eu fechando na terça, até terça-feira de manhãzinha, se também entra na solicitação agora, a partir de hoje. Então, por isso que eu quero que vocês não enrolem. E outra coisa, lá, na verdade, eles dão um prazo de 48 horas para fechar as notas. Mas para não correr risco de ter problema, aí eu quero fechar tudo segunda-feira. Ok, pessoal? Alguém quer falar mais? Então, como está tudo ok, eu quero desejar a todos um bom fim de semana. Vou parar a gravação.